Safra Brasileira 2025-2026 e endividamento do produtor rural são os temas da coluna desta semana do ex-secretário de Política Agrícola e ex-presidente da Conab, Benedito Rosa. Veja só. Nesta semana, vamos comentar a boa expectativa com relação à safra 2025-26, com base em algumas informações de mercado e também preocupações com base em dados que nos chegam sobre inadimplência e o crédito rural. Com relação às boas notícias, o recuo do governo Trump relativamente às tarifas aplicadas sobre carne bovina, café e frutas são animadoras. Embora 62% do valor das nossas exportações para os Estados Unidos, basicamente de máquinas, equipamentos, móveis, calçados, continuarão com as tarifas, o que é uma pena. O êxito dessas negociações se deve basicamente a uma atuação serena, eficaz, das entidades ligadas ao agro brasileiro, privadas, como Secafé, o interesse das grandes empresas na área de frigoríficos conhecidas e que estão com grandes empresas instaladas nos Estados Unidos, trabalharam efetivamente com competência e discrição. Já com relação às expectativas com o plantio dessa safra, a Conab, em seu primeiro levantamento de safra de intenção de plantio, registra uma expectativa de aumento de área cultivada e de recorde da produção de grãos para atingir 354 milhões de toneladas. É preciso aguardar um pouco, porque embora 81% da área cultivada de soja já tenha sido efetivada, é preciso aguardar um pouco porque as condições climáticas esse ano estão pouco previsíveis e a situação financeira dos agricultores. Nesse sentido, eu gostaria de ressaltar que a agricultura, os agricultores, não podem parar seus investimentos, esperando melhorar condições. A dinâmica da atividade agrícola, agropecuária é diferente. Sim ou sim, eles precisam investir. E investir nas suas atividades, seja expandindo, seja mantendo o nível de investimentos que já praticam. E neste ano, já vinha do ano passado, as preocupações se referem às condições financeiras, ou seja, o custo financeiro de produção dessa safra, desse ano, e relativamente ao ano passado, e perspectivas para 2026. Os custos de produção, a inadimplência em 8%, os custos de produção elevados, taxas de juros que estão inviabilizando o crédito rural tradicional, uma participação maior do setor privado, inclusive das tradings, que estão ocupando um papel importante neste ano safra. Elas estão adiantando fertilizantes, defensivos, insumos em geral, em troca da entrega da produção, mas com garantias maiores nesse ano. Os bancos estão negando o crédito, cobrando garantias, já que o governo negou para a agricultura brasileira o seguro rural, infelizmente. Com o corte violento no volume de recursos destinados ao programa de seguro rural, nós teremos algo como 4% da área cultivada no Brasil coberta por seguro rural contra quase 90% dos Estados Unidos. Esse cenário não é bom. Porém, como eu dizia, os agricultores convivem com instabilidades
convivem com imprecisões do que pode acontecer face ao previsto. E esta é uma característica deste ano. Os produtores provavelmente terão um nível de renda menor, com custos maiores, fertilizantes, custos financeiros, etc., e uma expectativa de preços que não está mal para alguns produtores, para alguns produtos, outros destinados ao mercado interno geram mais preocupações, e uma certa tranquilidade com relação ao futuro, porque o mundo precisa de proteínas animais e precisa de proteínas vegetais. O Brasil é um grande fornecedor. O mundo não pode ficar mais sem a oferta que o Brasil tem para mais de 1,2 bilhão de pessoas consumirem. Por esta razão, a expectativa de preços com relação à demanda existente na Ásia, no Oriente Médio em especial, é boa, é a de sempre. Com relação aos Estados Unidos, não nos iludamos. O governo americano retirou as tarifas porque houve uma pressão na inflação de alimentos e o governo Trump foi obrigado a recuar. Essa é a grande, diante das eleições e desgaste político. Essa foi a razão. Então, isso continua, quero dizer, isso reforça o que eu estava dizendo de que a agricultura brasileira é forte e estamos todos apostando na sua resiliência para atravessar esse período conturbado que está afetando receitas, está afetando o custo de produção, mas não está afetando a enorme motivação dos agricultores brasileiros, que é um trunfo desse país. Uma pena que uma parcela da população brasileira não entende isso ou não quer entender isso.